Olá a todos os companheiros da terra, que Deus abençoe todos quanto terão a oportunidade e a graça em poder acompanhar esta live. Eu sou o apóstolo Hugo Zé da Costa, apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe, o único e verdadeiro profeta que está com as palavras de vida eterna para a salvação desta geração. Nós temos um tema pertinente, um tema capital. Estou com diferentes convidados. Também estou com o apóstolo Doze Ferrão, do lado de Moçambique, a qual também vai poder ajudar a fazer-vos compreender a causa do Covid-19, a qual foi detectada. Deus falou mais uma vez, 7 de junho do ano em curso, através do seu único e verdadeiro profeta, conforme ele havia já profetizado em 20 de outubro de 2002, que por causa do pecado, por causa das igrejas, o mundo viveria o que está a viver hoje. Então, amados companheiros da terra, nós vamos partilhar convosco a causa do Covid-19. São os jejuns, as orações, as meditações das religiões e a homossexualidade. É disto que vamos fazer-vos compreender, disto que vamos fazer-vos entender de uma vez por todas, porque vocês sabem, não é? O mundo está numa desgraça, o mundo está numa situação lastimável. E nesta desgraça, onde é que estão todos esses grandes pastores e profetas cheios do Espírito Santo? Onde estão os grandes milagreiros que enganaram a terra, que têm enganado a terra? Onde estão todos os pastores e profetas que ressuscitaram os mortos e que Deus fala com eles boca a boca? Onde eles estão neste tempo desta pandemia, que Deus está a chicotear a terra, segundo profetizou e muito bem o seu único e verdadeiro profeta Caco Filipe? Todos eles desapareceram, para que todo mundo possa ver que são enganadores, que são estrelas errantes ao serviço do diabo Satanás, para poder enviar aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Desde 2002, o profeta Caco Filipe tem desvelado, tem mostrado que esses líderes religiosos são sedutores. Eles são sedutores, são a encarnação do diabo Satanás. Todos eles são enganadores. E neste tempo de confinamento, todos eles estão sentados atrás das suas secretárias com máscaras sobre as suas bocas. Satanás colocou todos os líderes religiosos em prisão domiciliária. E as suas esperanças de salvação, a sua esperança de salvação está nada mais, nada menos nas mãos dos médicos. É uma tristeza. Então, e para isso eu dou logo a palavra do lado de Moçambique ao apóstolo Doze Ferrão. O apóstolo Doze Ferrão, a causa do coronavírus, o Covid-19, ela é por causa dos jejuns, orações, meditações das religiões e dos desfiles de homossexuais. É este o tema. Amém. Muito boa tarde, precioso apóstolo Hugo Zé. Boa tarde a todos os companheiros da terra e aos irmãos que estão a acompanhar este live, deste lado aqui de Moçambique e para todo o mundo. Verdadeiramente, a presença do Covid-19, coronavírus, é sobretudo por causa de jejuns e orações das igrejas. Porque, primeiramente, quando o princípio de uma coisa é falso, não podemos esperar que o seu fim será verdadeiro. Nós podemos ver que quando um limoeiro é limoeiro no princípio, ele vai dar frutos limão. Não é possível um limoeiro, então, dar laranjas ou produzir laranjas. Assim como uma laranjeira não pode produzir limões. Com esta explicação, quero dar a entender que Deus, ele nunca enviou igrejas para a salvação da humanidade.
Deus nunca colocou denominações religiosas sobre a face da terra. Nós, tomando a Bíblia, nós vamos encontrar que na Bíblia tem nome de profetas mensageiros que Deus enviou de geração em geração. Deus nunca enviou um pastor, Deus nunca enviou um apóstolo, Deus nunca enviou um reverendo, fundador de uma igreja assim por diante. Deus sempre enviou profetas. E estes profetas não vinham para trazer a sedução, isto é, trazer milagres, fazer as pessoas manifestarem, assim por diante. Não. Todos os profetas que Deus enviou trouxeram mensagens de salvação para a humanidade da sua geração. E isto é sempre o que Deus faz, de geração em geração. Mas nós vemos que quando Deus decreta algo sobre a face da terra, esses senhores líderes religiosos, esses que são a encarnação do diabo Satanás, esses pastores, os profetas das igrejas, os bispos, assim por diante, eles tentam interpretar aquilo de acordo com a sua inteligência humana, de acordo com o seu conhecimento humano, de acordo com a sua teologia, de modo que aqueles que já foram predestinados para a perdição continuam a lhes seguir a si mesmo. Portanto, o que os líderes religiosos não fizeram durante este tempo de coronavírus? E veja que, apesar de jejuns, apesar de orações contínuas, apesar de sacrifícios, Covid-19 continuou a subir em vez de baixar. E eu tomo concretamente um exemplo para Moçambique. Em Moçambique, o apóstolo Honório Kutani, ele promulgou um jejum com todos os membros e líderes da sua igreja. Não só para os de Moçambique, mas para todos os países onde a sua denominação religiosa chegou. Todos eles jejuaram. E no dia 6 de abril de 2020, Honório Kutani veio em pleno público. Está lá na internet o vídeo. Honório Kutani veio a dizer que o coronavírus já está derrotado. Não pense mais nele. Atenção, amados e companheiros de terra. Dia 6 de abril de 2020, Moçambique somente tinha 10 casos de coronavírus. A partir do momento, olha só que o Honório Kutani está a ler certos papéis que ele digitou, aos quais ele disse que era a mensagem que Deus tinha lhe dado no final do jejum. E é através desta mensagem que ele disse que o coronavírus está derrotado e não pense mais nele. Olha, amados e companheiros de terra, esses homens são perversos. Eu vou continuar com este assunto aqui. Estes homens são perversos. Na verdade, Deus lhe revelou, mas esse Deus é o diabo Satanás. Na verdade, ele recebeu essa mensagem, mas esta mensagem é do diabo Satanás. Vamos ainda prosseguir. Depois de ele ter dito isso no dia 6, ele disse que a partir do dia 8, vocês vão ouvir uma informação, vocês vão ouvir uma coisa nova. Há de haver notícias boas. Mas, neste dia 8, ele disse a partir do dia 8. Neste dia 8 de abril, a qual ele disse, de 10 casos que nós tínhamos em Moçambique no dia 6 de abril, casos subiram para 17. Vê? Do dia 6 de abril,
para dia 8 de abril, os casos subiram para 17. Isto é, mais 7 casos. E de lá para cá, vamos ver de lá para cá. Ele disse que o coronavírus está derrotado. Ele disse que está completamente derrotado. Não pense mais nele. Disse que ele até chegou a dizer que é o assim diz o Senhor. Olha, é o assim diz o Senhor do diabo Satanás. É o assim diz o Senhor do demônio. É o assim diz assim do diabo Satanás que enviou o Honório Kutani para seduzir os habitantes da terra. E este jejum que ele tinha promulgado é sobre a inspiração do diabo Satanás. Você pergunta, apóstolo Duarte Ferrão, e qual é o número de casos de coronavírus hoje em Moçambique? Olha, até ontem, hoje ainda não acessei. Até ontem. Para hoje eu ainda não acessei, acessarei depois. Mas até ontem, nós estávamos a somar 553 casos. 553 casos de coronavírus para Moçambique até ontem. Agora eu pergunto, a voz que tinha falado com Honório Kutani, que coronavírus já estava derrotado completamente, é de Deus? Quem chamou, comissionou e enviou Honório Kutani é Deus? Quem tinha lhe dado aquela mensagem que ele disse em pleno público, está lá na internet o vídeo, é só escrever jejum, último jejum. Só escrever último jejum, vai aparecer o vídeo do Honório Kutani, você vai ver tudo que este demônio falou. Você vai ver tudo que este diabo encarnado falou. 6 de abril para 6 de maio é um mês. 6 de maio para 6 de junho, 2 meses. Já passam 2 meses, estamos com 553 casos. E depois de Honório Kutani ter mentido que coronavírus já está completamente derrotado. Não pense mais nele. Amados e companheiros de terra, e é muito sentimental para aqueles que veem as mentiras deste demônio, mas ainda continuam a lhe seguir. É uma vergonha total para aqueles que dizem que estamos a lhe seguir, que lhe dizem que é o homem de Deus, que dizem que é o servo de Deus, mas enquanto está a cometer mentiras em plena luz do dia. Amados e companheiros de terra, se você realmente busca a salvação, deve saber que o profeta de Deus hoje, Cacu Filipe, mensageiro de Deus, o homem que esteve face a face com Deus, aos 24 de abril de 1993, ele disse: se um homem de Deus, um profeta, profetizar 100 coisas e acontecer somente 99, faltando um, é falso profeta. Honório Kutani é falso profeta, é falso apóstolo. Qual é Jesus Cristo que encontrou com ele e lhe estabeleceu como apóstolo? Qual é o profeta mensageiro que veio e lhe estabeleceu como apóstolo? Qual é o profeta da Bíblia que veio e estabeleceu Honório Kutani como apóstolo? Veja só, quero mostrar ainda algo. Quando começou a pregar, não era ainda apóstolo. Começou com outros títulos. Depois de um tempo, já era apóstolo Honório Kutani.
Quando começou a ver que a unção demoníaca é maior, e que a sedução é maior, e que está a enganar muitas pessoas, e que filhos do diabo que foram predestinados para a perdição, têm acreditado nele, proclamou-se apóstolo e profeta Honório Kutani. Amado, não tem como você ser apóstolo e profeta Honório Kutani. Assim, o Honório Kutani é o servo do diabo Satanás. É um mentiroso. Agora, mas por que eles são obrigados a falarem isto? Por que eles são obrigados a pronunciar-se sobre o coronavírus? Porque eles sabem que estão na incerteza. Se não falar alguma coisa, então todos os seus filhos vão lhe abandonar durante esse tempo de coronavírus e quando forem retomar os cultos, não vão aparecer mais. Agora, para eles aparecerem, para eles não abandonar o Honório Kutani, o que eles tinham que fazer? O Honório Kutani é obrigado a falar. O Honório Kutani é obrigado a dizer alguma coisa. Para que esses homens não possam lhe fugir. Para que esses homens não possam procurar uma outra coisa. Mas é necessário saber que Honório Kutani, Simão Lutumba, Egino Kalu, Tibi Joshua, Rena de Bonk, Silas Malafaia, Shepa de Bushiri, Emmanuel Macandiwa, Vladimir Santiago, Edir Macedo, Joe William, Mário Casquinha, Kagoba, Reza de Kavod, são todos encarnação do diabo Satanás. São todos mentirosos. São todos servos do diabo Satanás. O que é que diz Mateus 24, 24? Mateus 24, 24 diz que eles viriam para fazer o que estão a fazer. Eles viriam para enganar a humanidade com os milagres, prodígios, sinais e assim por diante. Mas um verdadeiro profeta vem com a palavra. E os escolhidos é uma geração serão ressuscitados pela palavra, porque Deus somente reconhece a sua palavra. Olha só, por causa de jejum e orações desses demônios, esses grupos, Honório Kutani, Simão Lutumba e outros, estão nos dando problema, casos de coronavírus já estão a subir para além de parar. Devem parar com estes jejuns demoníacos. Devem parar com essas orações demoníacas. Devem parar com todos os sacrifícios demoníacos. Parem com essas orações, jejum assim por diante, sacrifício, porque tudo isso somente provoca a ira de Deus. Vocês têm provocado Deus. Você vê, Janes e Jambre provocaram Deus. Porque Moisés transformou seu cajado em serpente. Eles também foram pegar madeira seca e transformar em serpente. Provocaram Deus. E a serpente de Moisés consumiu todas as cobras que tinham levantado Janes e Jambres. Hoje é a mesma coisa. Esses senhor Honório Kutani, Joe William, Edir Macedo, Vladimir Santiago, Tibi Joshua, Simão Litumba, Egínio Kalu, Kavod, Rezet, todos esses são a encarnação do diabo Satanás. E é por causa desses homens que o coronavírus veio. Eles não se aproximam as mulheres dele por detrás como cão? Honório Kutani não aproxima sua mulher por detrás como cão? Tibi Joshua, Ben-Hur, Reinhard Bonk, todos esses homens não aproximam suas mulheres por detrás como cães? Eles não aproximam suas mulheres enquanto estão em menstruação? Eles não usam preservativo com aquela outra namorada daquele bairro lá? Hein? Eles fazem isso. Eles têm posições de impuro em suas casas.
Ele pode deixar a mulher dele por cima dele, no momento de ato sexual. Ele pode colocar a sua língua nas partes íntimas do sexo da sua mulher, comendo saliva, assim por diante. Ele estabeleceu a mulher dele como apóstolo. Como que? Como pastora. Onde que ele viu isto na Bíblia? Que uma mulher é pastora? Honório Kutani encontrou qual capítulo da Bíblia que uma mulher pode ser pastora? Viu aonde? É o diabo Satanás que lhe inspirou para fazer o que ele está a fazer. Foi muito triste eu ver um vídeo. Ele chegou na província de Nhambane. Então, com aquele helicóptero que só levou ele, isso já sabemos, todos esses demônios, eles estão sempre naquele tapete vermelho, estão sempre naquele voo sozinho, pessoal, ele foi levado de helicóptero até Nhambane. Chegou lá, queria fazer aquele homem cair, o homem não estava a cair. Tentou assim, o homem não caiu. Tentou assim, o homem não caiu. E por sua vez, ele se justificou. Quando estou a fazer assim, e eu estou a tirar. Enquanto em todas as outras vezes que ele faz aquilo, faz as pessoas caírem. Amados e companheiros de terra, hoje o único profeta enviado por Deus nesta geração é Kaku Filipe. Honório Kutani não é nenhum apóstolo, ele é o apóstolo do diabo Satanás. Todos os outros que dizem ser apóstolos são apóstolos do diabo Satanás. Todos que dizem ser discípulos de Jesus de hoje são discípulos do diabo Satanás. Porque hoje, para ser discípulo, tens que ser discípulo do profeta Kaku Filipe, que é o profeta que Deus enviou nesta geração. Em cada geração, discípulos são aqueles que creem no profeta vivo daquele tempo. E que Deus vos ajude, vos ilumine ainda neste live para poderem compreender toda a verdade de salvação nesta geração por meio do profeta Kaku Filipe. Pastor Obrigado, Builão, Pastor Builão. Apesar das muitas orações diárias que as igrejas têm feito, o coronavírus chegou à Terra, segundo a profecia do profeta Kaku Filipe, em 20 de outubro de 2002. Mas como eles não conseguem compreender que as suas orações não vão conseguir detê-las? A causa do Covid-19 são os jejuns e orações, os desfiles de homossexuais, as discotecas, os bares e tudo quanto você vê sobre toda a face da terra. E eu dou a palavra ao pastor Builão para poder esmiuçar. Tens a palavra, pastor Builão? Exatamente, é um tema de extrema importância, sobretudo nessa fase em que a humanidade está a sofrer uma grande pandemia. As pessoas estão a morrer em cada lado. Os centros de instituição, os centros de quarentena institucional estão superlotados. Nos hospitais, as pessoas, os médicos estão a decidir quem vai morrer e quem vai sobreviver. Por exemplo, no Brasil, foram procurar novos locais para poder enterrar as suas vítimas. Então, nós vemos que é uma grande pandemia, é uma grande doença que tem... Perdemos o pastor Builão, mas dentro em breve ele poderá estar de retorno, a fim de fazer-vos compreender do que nós estamos a mostrar aqui, a causa do Covid-19. A causa já é detectada, a causa, a razão, e o profeta Kaku Filipe já profetizou isso em 20 de outubro de 2002. Mas agora estamos a fazer-nos compreender de tal maneira da verdadeira causa do porquê. Pastor Builão, pode dar a sequência. Exatamente. E conforme estava a dizer, já se passam mais de 5 meses que esta pandemia está a assolar a humanidade. E apesar disso, a humanidade não procura pela causa. Ainda, pelo contrário, eles procuram a maneira de parar esta pandemia. É necessário que a humanidade procure pela causa. Mesmo a nível carnal,
quando os cientistas, os investigadores querem procurar a solução, a cura de uma doença, eles fazem uma investigação de modo a encontrarem se essa doença é causada por um vírus, vão criar um antivírus. Se essa doença for causada por uma bactéria, eles vão criar um antibiótico. E é assim no balanço espiritual. Não é que você deve olhar para o vírus. Voltamos a perder o pastor Guilão, mas dentro em breve teremos ele de volta. São problemas técnicos, mas ele vai retornar para fazer-nos compreender. Sim, realmente, como ele muito bem dizia, e eu dou um acréscimo, não é? Poder, como uma tristeza, o mundo, em vez de procurar ainda saber a causa, eles procuram detê-la. Assim como as igrejas procuram detê-la através de seu Jesus e orações. Pastor Guilão, tens a sequência, tens a palavra. Em vez de a humanidade procurar pela causa, elas estão a avançar antes como parar essa pandemia. E é necessário que a humanidade não olhe simplesmente Perdemos o pastor Guilão. Mas penso, vamos tê-lo dentro em breve, o pastor Guilão. Vamos tê-lo dentro em breve. Enquanto há um problema de conexão, eu quero fazer-vos compreender que mesmo durante esta toda pandemia, durante o desenrolar desta pandemia, a qual o mundo está a viver, nós podemos até ver que os líderes religiosos recalcitrantes que recusaram a quarentena foram atingidos pela pandemia. Vemos claramente, aqui, de acordo com as minhas notas, vemos nas informações dos jornais, em 22 de março do ano de 2020, o reverendo americano Gerald Green, da cidade de Virgínia, ele gritou que Deus é mais poderoso do que o coronavírus. O Deus dele, evidentemente, porque os líderes religiosos não servem o verdadeiro Deus. Eles não adoram o verdadeiro Deus, eles adoram um demônio em nome de Jesus. Ele gritou que o Deus deles, que o Deus dele é mais poderoso do que o coronavírus. Mas em abril de 2020, em menos de uma semana, ele ocupava já um cacifo na morgue do estado de Virgínia. Eu noto que o pastor Guilão já está conectado. Pastor Guilão, pode dar sequência a esmiuçar. Perdemos novamente o pastor Guilão. Conforme eu dizia, o pastor Guilão estará de volta já dentro em breve, mas conforme muito bem eu dizia que em menos de uma semana ele já ocupava um cacifo da morgue do estado de Virgínia. E vimos também em abril de 2020 o arcebispo Casside Azito, presidente da Confederação das Igrejas Evangélicas da Costa do Marfim, também havia anunciado ao mundo que ele tinha cura para o coronavírus. Mas em 16 de maio ele já estava a ocupar um cacifo na morgue de lá de Abidjan, Côte d'Ivoire. E tudo isso para vocês poderem compreender que as igrejas servem nada mais a ser o diabo Satanás em nome de Jesus. Pastor Guilão, dá sequência normalmente do que estavas a fazer compreender a humanidade quando precisa. Exatamente. A causa da Covid-19 são as orações, os jejuns, as meditações e tudo quanto as religiões estão a fazer sobre toda a face da Terra. A humanidade não pode olhar pelo simples vírus. É necessário que a humanidade saiba que Deus pode tomar qualquer coisa para chicotear a Terra. Deus pode tomar mesmo a chuva, que a humanidade já conhece, para destruir a Terra nos dias de Noé. Deus pode tomar Nabucodonosor, um homem, para julgar Israel com as deportações. Deus pode tomar o fogo, que a humanidade já conhece, para destruir Sodoma e Gomorra. E a preocupação de um filho de Deus não é, agora nos dias de Sodoma e Gomorra, ver investigar como pode fazer um guarda-chuva de metal para impedir com que o fogo lhes destrua. Mas a preocupação é saber o
por que Deus está a chicotear a nossa geração? Ou por que Deus está a chicotear a terra? É isso que vocês devem saber. E os causadores desta pandemia são os líderes religiosos, são as religiões, as suas orações, as suas meditações e os desfiles de homossexual. Voltamos a perder novamente o pastor Builão, mas ele vai voltar, ele vai explicar. Nós temos muito para fazer-vos compreender, temos muito, mas saibam que vocês devem até mesmo perguntar-se onde estão esses Edir Macedo, Vladimir Santiago, aquele pastor do teu país, da tua cidade, que você ouvia que é poderoso. Deus fala com ele, onde é que eles estão? Onde estão eles para deter este coronavírus? Todos eles jejuaram, todos eles gritaram, pularam, mas a pandemia vai se alastrando. Pastor Bilão, tens a palavra. Exatamente. Desde 2002 que o profeta Caco Filipe tem anunciado à terra que os líderes religiosos são eles que estão a corromper a terra na nossa geração. São eles os inimigos de Deus. Mas, apesar disso, a humanidade está a procurar por uma solução longe daquilo que é a causa. Para que você possa trazer uma solução, você deve encontrar a causa. Se você rejeitar a causa e procurar outras soluções, você terá grandes problemas. Nós vimos, por exemplo, na Costa do Marfim, o arcebispo Cassi, o presidente das confederações das assembleias das igrejas evangélicas, ele disse que ele tinha a cura do coronavírus. E isso foi em abril de 2020. No dia 10 de maio, ele já estava a ocupar o Cacife lá na Costa do Marfim. Vê que esses religiosos, apesar... Infelizmente, voltamos a perdê-lo novamente. Mas é disso que nós aqui queremos fazer-vos compreender, conforme também eu dizia aí muito bem, de que os líderes religiosos, onde estão eles? Eles dizem que servem o verdadeiro Deus, mas que com Filipe desde 2002 tem dito que os líderes religiosos servem um demônio, servem o diabo em nome de Jesus dentro do cristianismo. No Islã, os líderes religiosos servem o diabo em nome de Alá. No budismo, os líderes religiosos servem o diabo em nome de Buda. Em cada religião, os líderes religiosos adoram o diabo. E que não há nenhuma religião mais próxima de Deus uma do que a outra. Mas o mundo tem sido surdo, o mundo não ouviu, o mundo não dava credibilidade ao que o profeta Caco Filipe diz. Mas agora, o coronavírus veio. Eles oraram, jejuaram, gritaram, falaram raba, ticananica, falaram não sei mais quanto, gritaram, pularam, não comeram, mas o coronavírus só está a piorar. Não conseguem compreender que é o diabo Satanás que esses homens adoram. Mas dou a palavra ao pastor Builão. Pastor Builão, faz favor, dá sequência, faz favor. Pastor Builão. Perdemos o pastor Builão, mas ele vai retornar daqui a pouco. Então, conforme eu perguntava, não é? Vocês não conseguem compreender que as igrejas servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus? Não conseguem abrir a vossa mente que aquele homem que temos pregado desde 2002, que um homem de Deus não veio fundar uma denominação religiosa, o homem de Deus não veio fundar uma religião ou uma seita, mas vem com a palavra de Deus para o seu tempo, para a salvação e santificação dos escolhidos. E que todos esses líderes religiosos são comerciantes do templo, roubam o mandado, roubam o povo, usando o nome de Jesus e a Bíblia, que eles são demônios e que o Espírito que eles alegam ser o Espírito Santo não é o verdadeiro Espírito Santo, mas um Espírito de diversão sobre eles, e que o Jesus que eles clamam e adoram em suas igrejas não é o verdadeiro Jesus Cristo, cujo João disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, que ele é o Deus dos Espíritos dos profetas, e que em Apocalipse 19, João disse que o Espírito
de Jesus. Não é ele que essas igrejas adoram, mas é um demônio em nome de Jesus. Vocês agora não conseguem compreender por que eles jejuaram, pularam, gritaram, mas não estão conseguindo deter o coronavírus. Pastor Guilão, tens a palavra. A causa da Covid-19 são as religiões, as suas orações, jejuns e meditações. E do outro lado está o desfile dos homossexuais. Você, se for um filho de Deus, depois desta pandemia, você não voltará mais à tua igreja, templo ou mesquita, a menos que você queira ser um inimigo de Deus. Porque é por causa dessas coisas que Deus está a chicotear a terra. Nós vimos uma prova concreta para você ver que as igrejas são os causadores disso. No Brasil, no dia 12 de abril, o presidente Bolsonaro reuniu diferentes líderes religiosos para um jejum nacional. Eles são fervorosos, convictos de que vão vencer o coronavírus decretado por Deus. Eles jejuaram e não durou muitos dias, os casos no Brasil duplicaram. As mortes duplicaram no Brasil. Eles são os causadores. E você, enquanto anseias em voltar para a sua igreja, templo ou mesquita, você se coloca como inimigo de Deus. Nós vimos em Gênesis 6, versículo 2. Infelizmente, perdemos o pastor Guilão. Mas eu dou a palavra ao pregador Simão. Pregador Simão, a causa da Covid-19 são os jejuns e orações das religiões, os desfiles de homossexuais, bares, discotecas, cinema, equipas de futebol, amantes de futebol, a política e tudo mais. Tens a palavra. De facto, este é um tema interessantíssimo e capital para todos aqueles que nos acompanham nesta hora, para sabermos que a causa desta pandemia, coronavírus, são as igrejas, os homossexuais, as lésbicas, os políticos e as demais instituições que também participam para a multiplicação do pecado. Amado companheiro de terra, no tempo em que nós estamos a viver o cumprimento de uma profecia dada pelo profeta Cacu Filipe, isso em 2002. O profeta Cacu Filipe muito bem anunciou que por causa das igrejas e por causa do pecado, o mundo se moveria de sofrimento para sofrimento. E a mensagem trazida pelo profeta Cacu Filipe na nossa geração é o próprio Senhor Jesus Cristo, que a humanidade está a rejeitar e crucificar novamente. E o profeta Cacu Filipe disse: retenham que por causa dessa rejeição, esta geração não passará, que haverá mais que a sida e mais. Amado companheiro de terra, saiba que o coronavírus, o efeito que o coronavírus está a ter hoje sobre a terra, a causa é o pecado e essas igrejas que existem hoje sobre a terra. Você vê que todos os líderes religiosos atuais se calaram. Os cartazes que eram anunciados frequentemente, grande jejum e oração, grande campanha de cura, grande promoção nos empregos e assim sucessivamente, esses cartazes hoje desapareceram. Por quê? Porque o profeta tem anunciado que o Deus que eles pretendem adorar e servir é o diabo Satanás. Satanás sempre tem trabalhado com as religiões para perverter os caminhos da verdade. E você vê que nada acontece na terra que seja obra do acaso. Quando Deus pune uma nação, é por causa do pecado e por causa dos falsos profetas existentes naquela mesma nação. E o coronavírus hoje também é fruto do pecado e das igrejas. E em Provérbios capítulo 28, versículo 9, está escrito que todo aquele que desvia as suas orelhas para não ouvir a lei de Deus, mesmo a sua oração é uma abominação. Você tem visto que os líderes católicos, protestantes, evangélicos e outros
rejeitam a lei de Deus trazida pelo profeta Cacu Filipe. Deste modo, toda oração de um membro do cristianismo, do budismo, islamismo, é uma abominação diante de Deus. Qualquer oração de Benihim, qualquer oração de Tibi Joshua Valdemir Santiago, ou qualquer um líder dessas igrejas, diante de Deus é uma abominação. E o que eles chamam de frutos do Espírito, segundo Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diante de Deus também é uma abominação. Eles são os causadores de todo o mal. Amados companheiros de terra, não culpem os inocentes morcegos dizendo que eles são a causa do coronavírus, mas os grandes causadores, os piores inimigos de Deus hoje sobre a terra são os líderes religiosos. E você tem notado que atualmente o mundo está cheio de bandidos e criminosos. Mas os principais criminosos hoje são todos os líderes religiosos do cristianismo, judaísmo, budismo e assim sucessivamente. Por que os presidentes não acorrentem e não amarram esses líderes católicos? Por que os presidentes dos países, nos tribunais, não acorrentem Yong Shu? Eles estão a levar centenas e centenas de almas do inferno, mas a humanidade está tão cega ao ponto de levar à prisão um simples ladrão de telefone e deixar impune os maiores criminosos diante de Deus. Nós sabemos que uma prostituição espiritual é uma grande abominação diante de Deus. Quando essas igrejas adoram e servem outros deuses, isso é a maior abominação que existe. E, amados companheiros de terra, saiba que essas igrejas fazem a cultura do pecado. E nós temos visto que o pecado está a ser legalizado dentro dessas igrejas. Essas igrejas certamente usam preservativos. E o profeta Cacu Filipe disse que o pecado de alguém que usa preservativo é semelhante da pessoa que comete aborto. Nós temos verificado que os membros dessas religiões são amantes do futebol, são amantes da política. Nós até temos visto que vários líderes religiosos, ao exemplo de Marcos Feliciano, é um deputado lá no Brasil, mas nós sabemos que está escrito que a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O coronavírus é uma doença enviada por Deus para punir aqueles que fazem a cultura do mal, do pecado e de falsos profetas. E hoje, qualquer uma oração que seja contra o coronavírus, se você faz isso, saiba que você está a ir contra Deus. Quando Deus enviou as pragas lá no Egito, se um padre do faraó pudesse se ajoelhar, pedindo a deusa Osíris ou Buto, dizendo: oh Deus, para essas pragas de gafanhoto que estão a colher ou a danificar as nossas colheitas, aquela oração seria uma abominação. Por quê? Porque naquele tempo, esses padres egípcios estavam a ignorar a lei de Deus que o profeta Moisés transmitia naquele tempo. É exatamente o que está a acontecer hoje. As igrejas oraram para que o coronavírus não tivesse efeito. Essa oração já é contra Deus. Essa oração foi uma abominação. E vê o resultado. Vários países oraram e até disseram: assim diz o Senhor, a doença não fará efeito. Você vê que isso é uma mentira. Como é que esse assim diz o Senhor fez até o inverso? Era como se a sua profecia fosse que assim diz o Senhor, o coronavírus vai matar mais. É isso que está a acontecer. Eles deram falsas profecias. E os membros dessas denominações religiosas não têm até olhos para ver que isso é falso. Não têm olhos para verificar que os seus pastores e outros são demônios. O líder da igreja branamista no Brasil dizia que ele teve uma visão e viu que a força do coronavírus estava extinta. E ele transmitiu isso aos seus fiéis, disse que agradeceu a Deus, mas vê outros casos no Brasil. Por que os fiéis desse pastor demoníaco não vão dizer que esse pastor é um adorador do diabo Satanás? Todos os profetas que Deus enviou foram infalíveis naquilo que eles anunciavam. E esses aqui, esses líderes religiosos,
são profetas de Baal, como no tempo de Elias. Eles também clamaram, fizeram invocações que o fogo ia descer, mas o fogo não desceu. Elias zombou deles, dizendo: clamem mais alto. Talvez o vosso Deus está a dormir. E onde é que está o Deus de Simão Lutumba hoje? Onde é que está o Deus de Valdemir Santiago? Onde é que está o Deus de Tibi Joshua? Benihim? Onde é que esses líderes estão? Anteriormente, nos anos passados, eles atraíam multidões. Venham para a cura, venham para a libertação. Hoje, praticamente, tornou-se o inverso. Eles estão a dizer indiretamente: olha, fogem de nós para que não sejamos contaminados com esse vírus. Hoje eles estão em quarentena, estão escondidos. Por quê? Porque o Deus que eles pretendem adorar e servir é o diabo Satanás. Mesmo lá na Costa do Marfim, onde o profeta Gabriel Filipe está, houve um tempo que os líderes religiosos oraram para que Deus agisse, mas as pessoas estavam sempre a ser mutiladas, estavam a ser sempre decapitadas. Aqueles líderes foram humilhados, mas por que eles não têm a humildade de reconhecer que eles servem o diabo Satanás? Amados companheiros de terra, saiba que o coronavírus é uma doença enviada por Deus para punir o pecado dessas igrejas. Quantas vezes já anunciamos, pela mensagem do profeta Gabriel Filipe, que o diabo é adorado nessas igrejas, mas vocês não têm dado ouvidos a Deus. Em Amós capítulo 3, versículo 6, está escrito: haverá um mal numa cidade que eu, o Senhor, não seja o causador. Você vê, quando Deus quer punir uma nação, Deus revela primeiro a um profeta que ele vai punir essa nação. Antes do dilúvio, matar aqueles líderes religiosos com as prostitutas, Deus revelou primeiramente a Noé. E Noé construiu uma arca para que todos aqueles que entrassem na arca pudessem ser salvos. Antes dessa pandemia, o coronavírus, Deus revelou ao profeta Gabriel Filipe em 2002 que por causa do pecado e das igrejas, a humanidade moverá de sofrimento para sofrimento. E acontecerá que, a saudar, um melhor amigo não terá como apertar a mão do seu melhor amigo ou do seu irmão, por medo de ser contaminado pela doença. As pessoas andarão sem se tocar. Hoje, essa profecia se cumpriu. Nós que somos discípulos do profeta Gabriel Filipe, não é novidade, mas para vocês que estão a adorar o diabo Satanás, nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e outros, vocês até estão a ver que isso é azar. Está dizendo: oh Deus, piedade. Qual piedade? Por que vocês não abandonam o pecado? Por que as mulheres em menstruação continuam nos púlpitos? Por que as mulheres continuam em calças, trajes de banhos diante dos homens? Amados companheiros de terra, saibam que a ciência, se encontrar uma solução para essa pandemia, o profeta já revelou que uma outra doença pior virá. Atualmente, a ciência está na fase das armas nucleares. E sabemos que as armas nucleares são tão potentes, matam quantidades de pessoas. E o coronavírus também é uma doença nuclear. Então saibam que, se não largarem essas igrejas, essas mesquitas e templos, então a humanidade sempre moverá de sofrimento para sofrimento. E a solução deve ser prender todos esses homossexuais, essas lésbicas e esses líderes religiosos que têm corrompido os caminhos da verdade. Mesmo lá em 2001, nos Estados Unidos, quando aquelas duas torres foram atacadas, a solução não era capturar a Al-Qaeda, não era Bin Laden. Bin Laden simplesmente foi usado por Deus para cumprir a sua vontade. Era uma profecia lá que estava escrita em Isaías capítulo 30 e que também foi anunciado pelo profeta William Marion Branham. Naquele tempo, o presidente devia punir esses Benihim, esses T.D. Jakes, porque eles são os causadores de todo o sofrimento da humanidade. Então, amado compadre de terra, fica ligado e saiba que a causa do coronavírus são essas igrejas, os desfiles dos homossexuais e também das lésbicas. Amém. Amados companheiros de terra, realmente tudo quanto nós estamos a mostrar aqui é a evidência. Assim diz o Senhor do profeta Gabriel Filipe.
O Felipe disse, e muito bem, se um homem prediz 100 coisas e 99 das coisas acontecem e uma só não acontece, esse é um falso profeta. Um profeta deve ser infalível. Eu dou a palavra ao pregador Oswaldo e posteriormente o pregador Jorge. Certamente, certamente. Esta pandemia que está a assolar a humanidade atualmente, esta é uma pandemia que vem diretamente de Deus. E os causadores são os homossexuais, os desfiles dos homossexuais e os líderes religiosos. Quando Deus envia uma maldição sobre a terra, ela é, antes de mais nada, contra as religiões. E se apesar das vossas muitas orações diárias, esse mal chegou à terra, como vocês não saibam que as suas orações não vão conseguir detê-la. As igrejas jejuam, oram, mas o coronavírus não para. O coronavírus é uma doença que veio diretamente de Deus. E quando Deus envia uma doença, se você ora contra essa doença, saiba que Deus é contra Deus. Os líderes religiosos e os desfiles homossexuais são a causa do coronavírus. Nós vimos aí no tempo de Noé, quando Deus enviou o dilúvio. Era Deus que enviou o dilúvio. E aí você não podia orar contra aquilo, porque aquele dilúvio que veio era por causa dos religiosos. Então você que está nos ouvindo nesta hora, se depois desta pandemia que está a falar a humanidade passar, se você continuar nessas igrejas, saiba que irá diretamente ao inferno. Porque esta doença que Deus enviou sobre a terra são as causas das igrejas, as orações das igrejas. E se você vai mais nessas igrejas, depois desta pandemia passar, então saiba que estás que estás a andar numa via contrária à via de Deus. Essa doença que Deus deu à humanidade é para você refletir. Este momento de doença, você vê essa pandemia que está sobre a humanidade e você reflita. Você vê as orações que os líderes estão a fazer. A pandemia não está a passar. Estão a fazer promessas do diabo Satanás. Estão a fazer, outros estão a dizer que o coronavírus vai parar de atá-lo. Chega esse dia, não para. E ainda você acredita nesses pastores. Esses pastores são estrelas errantes ao serviço do diabo Satanás. Esta doença veio mesmo para te dar lição. Infelizmente perdemos o pregador Oswaldo, nós vamos fechar a live. Amados campeões de terra, mas retenham mesmo que a causa do Covid-19, o coronavírus, é as igrejas. Sobretudo as igrejas, os homossexuais, os futebolistas, os amantes do futebol, os amantes da política, os bares, discotecas, maratonas, praias, sexo, planeamento familiar, pílulas. Todos esses pecados, todas essas abominações é que são o causador desta doença. E vocês que não compreendiam tudo quanto o Felipe dizia desde 2012, que todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo Satanás e que as suas igrejas são purgatórios e redes de Satanás para poderem enviar as almas para o inferno. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo, eu penso que este é o momento oportuno que você compreendeu de uma vez por todas, através deste chicote de Deus, que eles realmente servem o diabo Satanás. Qual é o líder religioso que não orou, que não jejuou? Veja nos Estados Unidos de América, esses grandes líderes religiosos que vocês chamavam de servos de Deus, homens de Deus, esse Benny Hinn, Ted Jackson, Doug Batchelor, Paula White, todos esses líderes religiosos gritaram, jejuaram, oraram, mas reparam os Estados Unidos da América. Hoje é o pior país com mais mortes no mundo. Repara aqui do lado da língua portuguesa, esses homens que seduzem o mundo, esses Edir Macedo, Vladimir Santiago, Marcos Feliciano, Cine Malafaia, R.R. Soares, todos esses líderes religiosos de renome do Brasil oraram, jejuaram. Eles disseram que é o fim. Foi em 6 de abril do ano em curso. Oraram e jejuaram. Mas veja agora o Brasil. Hoje é o segundo país com mais casos de morte no mundo. Não conseguem compreender de uma vez por todas que essas igrejas servem e adoram o Deus em nome de Jesus?
Não conseguem compreender que as suas igrejas serem o diabo Satanás. O Deus que eles clamam e adoram é o diabo Satanás. Que eles adoram, servem um demônio em nome de Jesus. Não conseguem compreender isso. Eles dizem que não. O coronavírus é algo do maligno, algo do diabo. Mas o que diz Amós capítulo 3, versículo 6? O que diz? Deixe-te para a tua meditação. Nunca haverá nenhum mal em qualquer lugar, sem que primeiramente Deus revele. Deus deve revelar a um profeta. Hoje o profeta que é com Filipe, todos são demônios. Qual é o pastor, qual é o líder religioso que não dizia ser de Deus? Agora onde é que estão eles? Onde estão eles hoje? Jejuaram, oraram. Por que não parou, segundo as suas orações? Qual era o motivo, a razão dos seus jejuns? Era para que a pandemia parasse. Mas por que não parou? É para que vocês compreendam que eles servem o diabo Satanás em nome de Jesus. Como é possível Elias orar enquanto Deus é que lhe enviou? Orar e o holocausto não se consumir. Mas é possível os profetas de Baal orarem, gritarem e o holocausto não se consumir. Porque invocam um demônio. Esses demônios das igrejas, esse demônio de ficar a buscar aquelas doenças, dor de cabeça, paludismo, paralisia, tudo aquele cegueira assim diante. É demônio só de roubar dinheiro, de falar propósito isso, propósito aquilo, deles se enriquecerem-se, tornarem-se mais ricos, milionários. Pastores estão a se tornar ricos, milionários, com dízimos e ofertas de dinheiro do povo. Na Bíblia, que é você serve o diabo em nome de Jesus, a mais sobre a terra. Eu vou fechar a live, eu termino por aqui, mas compreendam a causa da Covid-19 é as vossas igrejas. E se você for um filho de Deus, após esta pandemia, nunca mais deves colocar teu pé em uma igreja. Não importa qual seja a igreja. Nunca mais deves colocar qualquer teu pé em uma igreja. Nunca mais deve ser membro de uma religião, de uma seita, de uma organização religiosa. Não importa o que for, mas nunca mais deves voltar em tua igreja. Porque esses pastores provaram que são demônios. Provaram que eles servem o diabo Satanás em nome de Jesus. Ouçam bem. Não é que Jesus é demônio. Hein? Eles adoram um demônio. Chamam esse demônio de Jesus. O verdadeiro Jesus Cristo é quem enviou com Filipe. Quando Deus enviou um profeta, este homem não vai fundar uma igreja. Não vai fundar uma denominação religiosa, uma religião. Conforme vemos esses empresários, Vladimir Santiago, Edirma, esse Honório Cutane, Semolo Tumba, Tony Calado, profeta Eliseu Agostinho, todos esses cabritos, demônios, filhos do diabo, Satanás, animais, causadores desta causa. A causa do coronavírus é as igrejas, principalmente. As igrejas, a homossexualidade, o pecado, os bares, as discotecas, os políticos são os principais causadores desse Covid-19. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine. Amém.